Boa tarde. Nós vamos dar prosseguimento ao fórum e agora nós teremos a palestra proferida pela professora Leonor Pacheco. Ela é doutora, tem pós-doutorado e professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, coordena o programa de pós-graduação em saúde coletiva e compõe o Conselho Deliberativo da Abrasco. E convidar o nosso coordenador, doutor Disseu Greco, e vamos dar início. A doutora Leonor vai falar sobre riscos e desafios para a saúde pública brasileira e os reflexos sobre o enfrentamento das doenças emergentes. Boa tarde. Então, é um prazer estar aqui. Considero extremamente importante o Conselho Federal de Medicina ter tomado essa iniciativa, já conversei aí no intervalo, e, de fato, esse primeiro fórum de infectologia pode ser o primeiro de outros que virão, não é, Disseu? Bem, ao ser convidada, eu sugeri esse tema de doenças emergentes, o caso do Zika vírus, não é? Porque é uma bibliografia que eu tenho trabalhado mais, eu tenho um trabalho publicado e estou preparando também uma revisão sistemática sobre isso. E é uma questão muito recente, eu vi que pela programação isso não estava inserido, então a minha proposta foi aceita. Bem, então essa primeira parte da apresentação, eu vou falar sobre esse artigo que nós publicamos em 2017 e que está ali embaixo o título, está na revista Ciência e Saúde Coletiva, está disponível online o artigo, e eu vou mostrar as questões mais importantes que esse grupo de pesquisadores aqui decidiu publicar. Não, desculpe. Analisar, porque o benefício de prestação continuada é um benefício para idosos que não têm rendimentos e para qualquer pessoa com deficiência que impeça o seu trabalho produtivo. Então, foi nesse sentido que a gente teve interesse em ver se o Estado, qual é o risco, quais são os desafios para o sistema de saúde, para o sistema de seguridade social no Brasil, com a emergência da Zika e dos casos de síndrome congênita de Zika. Bem, o benefício de prestação continuada faz parte do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Eu, durante 7 anos, tive o privilégio de trabalhar no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sob a tutela do ministro Patrus Ananias, e foi um aprendizado muito rico para mim. E foi muito interessante ver como estava sendo construído o SUAS, a imagem e semelhança do SUS, mas muitos anos mais tarde, e aí gente, vamos ver se a gente consegue implantar um SUAS, aprendendo também com os erros e os acertos do SUS. Mas, então, esse benefício de prestação continuada ele está previsto na Constituição Federal, que introduziu o benefício no valor de um salário mínimo, ou seja, é um valor muito superior ao que se paga no Bolsa Família, a transferência de renda do Bolsa Família é muito menor do que isso. E nós estudamos, então, qual foi a demanda e a concessão de benefício de prestação continuada, eu vou chamar isso de BPC, para ficar mais fácil, para as crianças com microcefalia, a partir da emergência da epidemia. Então, nós acompanhamos desde 2009 até 2016. Primeiro, acho que é interessante a gente chamar a atenção de que a Lei Brasileira de Inclusão, que foi promulgada em 2015, ela tem uma definição de pessoa com deficiência que extrapola só a questão biológica, não é? Ela considera, então, que podem existir outras barreiras para obstruir a participação plena e efetiva desse deficiente na sociedade, em igualdade de condições com demais pessoas. Então, não é só a questão de ter uma barreira física, mas também a questão do preconceito, reconhece a importância da interação de impedimentos e barreiras socioculturais que dificultam a participação da pessoa com deficiência. O BPC é muito anterior a isso, ele foi aprovado muito antes, mas ele se adequa a essa definição brasileira de deficiência. Bem, nós fomos, então, descrever, rapidamente, estou aqui no plenário de infectologista, estou até com vergonha desses próximos 2 slides, mas, em todo caso, o que é a síndrome congênita? Ela foi reconhecida muito recentemente, de início se falou muito em microcefalia, hoje em dia já se reconhece que existe um número enorme de outras sequelas no sistema nervoso central e até em outras áreas, e que a OMS, em 2016, pela primeira vez, utilizou essa nomenclatura, síndrome congênita do Zika. E aí está a descrição de todas as
sequelas que essas crianças podem ter. Bem, aqui era uma apresentação que eu já tinha para mostrar os principais sinais e sintomas, então acho que é bem conhecido na população brasileira, sobretudo população de médicos infectologistas, a questão das malformações cranianas, da ossificação, a ausência da parte posterior do crânio e as sequelas que a criança pode ter. Bem, então, o que nós fizemos nesse estudo? Nós fomos acompanhar... Ops, passei demais. Passei demais aqui. Acompanhar todas as crianças, todas por município, isso daqui, não é? Acompanhar o boletim epidemiológico número 57, onde todas as crianças detectadas de 1º de novembro de 2015, que é quando se começou o registro sistemático da epidemia, até a semana epidemiológica 52 de 2016, que foi 31 de 12 de 2016, né? O relatório inclui já uma definição mais abrangente, que é essa definição que foi o protocolo de vigilância que o Ministério da Saúde estabeleceu, discutindo com especialistas, com parceiros, com o CDC. Então, esse protocolo previu que todos os casos de microcefalia, ou seja, o perímetro cefálico era o principal indicador, mas também poderia haver alterações do sistema nervoso central de acordo com essas definições do protocolo. Então, nesse período, houveram 10 mil, quase 11 mil casos notificados, dos quais 2.366 foram confirmados. Então, esses 2.366 casos confirmados são susceptíveis à solicitação do benefício de prestação continuada do sistema SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social. Bem, aqui são, em 2015 e 16, todos os casos notificados, foram notificações em 1.800 e tantos municípios, e os casos confirmados, 2.366, em 751 municípios. Então, você veja que a abrangência da notificação é bastante grande. E a diferença entre a notificação e a confirmação é enorme. Nós vamos mostrar dados mais novos de 2017. E já vou adiantar a preocupação dos técnicos do Ministério da Saúde, também com base na revisão da literatura que eu fiz, de que foi absolutamente acertado usar um perímetro cefálico determinado como critério de triagem. No entanto, hoje em dia, as crianças estão já com 2, 3 anos de idade, crianças que não tinham microcefalia ao nascer, estão começando a apresentar sinais e sintomas no sistema nervoso central. Então, nós certamente perdemos. Houveram falsos negativos nesse critério de triagem, mas era o melhor que se podia fazer à época. Também, vamos combinar, né? Estamos falando de uma doença emergente no mundo, né? Isso não existia. O Brasil, infelizmente, foi o palco de uma emergência, de uma epidemia com essas consequências, e estamos aí até dando lições para outros países em relação a isso. Bom, o que nós fizemos nesse estudo, então? A gente viu a tendência dos BPCs, que foram concedidos de 2009 até 2016 para crianças menores de 48 anos, quando solicitado o benefício. O CID, que é 02, é o CID de microcefalia. O INSS tem um sistema de perícia médica, esse perito, então, atesta, faz o exame e atesta que a criança tem microcefalia, passa também por uma triagem psicossocial pela assistente social, e aí o benefício é concedido. O que a gente observou? Que entre 2009 e 2014, antes da ocorrência de Zika, foi observada uma linha de base muito estável. A média eram 200 benefícios por ano, mais ou menos 30, porque também sabemos, não é, que a microcefalia não é só consequência do Zika, existem outras razões para a microcefalia. Então, no Brasil inteiro, que solicitam BPC, eram mais ou menos 200 crianças até 48 meses, né, solicitando por ano. Então, está aqui, de 2009 até 2015. Em 2015, os próprios técnicos do INSS consideram que foi artificial essa queda, é porque houve uma greve muito prolongada dos peritos médicos em 2015, então talvez o número de casos não tenha se acompanhado o que era antes, mas em torno de 200 casos, que é essa linha aqui, não é? O que aconteceu no ano seguinte, que foi 2016, os casos que incidiram, né, os casos novos de microcefalia, levaram ao atendimento 8 vezes maior,
foram 1.600 benefícios concedidos, mostrando, então, essa explosão da microcefalia. Nesse diagnóstico do INSS, aparece somente microcefalia, não existe um protocolo ainda que o INSS esteja aplicando. Bem, se a gente analisar por região, o total de benefícios que foi concedido, não é, ele, no Brasil inteiro, cobriu 68% dos casos. Nordeste, Norte e Sul foi razoável. No Nordeste, onde se concentrou em preto escuro, gente, são os casos confirmados, e em cinza, os casos que receberam BPC concedido. Então, vocês vejam que foi insuficiente, né? Notadamente na região Nordeste, apesar de ser a que mais recebeu benefício de prestação continuada, ainda assim houve uma lacuna a ser analisada. Eu já analisei os dados de 2017, mas não está pronto ainda, não posso mostrar, mas outros 1.200 benefícios foram concedidos em 2017. Como a epidemia de 2017 foi muito mais atenuada, provavelmente são casos que tiveram doença em 2016 e só solicitaram em 2017. Bem, então foram 1.600 crianças que receberam o benefício em 731 municípios, distribuídos em todos os estados brasileiros. Então, na verdade, foi uma epidemia bem democrática em termos de distribuição regional. Mas esse valor é insuficiente frente à demanda dos casos e incidentes. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as perspectivas, então já não é mais trabalho meu, mas da literatura. Os últimos dados da vigilância epidemiológica para 2017, já 2017 já fechou agora. Algumas perguntas a serem investigadas. A questão nos Estados Unidos, eu preparei essa apresentação quando eu estava lá, já tem casos confirmados autóctones. Infecção por Zika e síndrome congênita em nível global, qual é o relatório que a Organização Mundial da Saúde nos traz. Então, o boletim epidemiológico de 2017 foi aqui, é o novo, né? Eu tenho que ficar mais perto aí que eu não vou conseguir ver. E em vermelho... Em vermelho são os dados que nós analisamos nesse trabalho que já foi publicado. Então, na época, eram 10.800 casos. 5.000 casos foram descartados, 2.366 confirmados, e havia ainda 3.000 em investigação. Isso é outra coisa que nós devemos dizer, né? O Ministério da Saúde, sobretudo a Secretaria de Vigilância e Saúde, a Secretaria de Atenção à Saúde, eles, de fato, se esforçaram muito nessa questão do Zika. A vigilância epidemiológica funcionou, por mais que tenha havido falhas, acho que a gente deve parabenizar o esforço que foi feito. Então, esse valor aqui nos preocupava muito. 3.000 casos ainda em investigação, ao final de 2017, 3.000 casos em investigação é mais do que os casos confirmados. O que a gente pode ver no ano seguinte? O número de casos em investigação já desceu para 2.900, e o número de casos notificados era 15.000. Então, significa que há um esforço muito grande da vigilância epidemiológica no sentido de confirmação dos casos, quer seja por laboratório, radiologia ou por clínica, né? Então, há uma diminuição dos casos sob investigação, o que é bastante favorável. Então, nós terminamos o ano de 2017 com 3.000... Desculpe, não terminou o ano, porque não era o último boletim. Agora já saiu o último de fato. Então, o número é um pouquinho maior. Mas, em 2 de dezembro, haviam 3.037 casos confirmados. Bem, como é que foi o comportamento da epidemia aqui por semana epidemiológica? E, justamente, a parte principal que nós gostaríamos de analisar, que é essa de 2015, que ocorreu nos meses de outubro, novembro, dezembro de 2015, era uma época em que não se reconhecia a Zika como uma entidade em separado. Ela é muito parecida, a clínica dela é parecida com o dengue, com o chikungunya, não havia um teste sorológico disponível. Então, só a partir realmente do finalzinho do ano, início de 2016, é que o teste sorológico se tornou disponível para poder diferenciar se de fato era Zika. Bom, deixa eu só explicar o que é isso, desculpa, gente. Em azul, são casos confirmados de síndrome congênita associada com Zika. Então, esses são os casos confirmados. Em verde, a epidemia. Não foi registrada em 2015, porque ela não era de notificação compulsória em 2015, então nós não temos qual foi o pico da epidemia que aconteceu em 2015. Mas, em 2016, essas são as pessoas infectadas e que tiveram Zika. E esses em azul são os casos de Zika congênito. O que chama a atenção também nesse gráfico? Com um pico de epidemia desse tipo,
até a semana epidemiológica 10, 12, ou seja, no início do ano de 2016, 9 meses depois, deveríamos ter tido uma segunda onda de síndrome congênita, e essa segunda onda não aconteceu. Então, é essa questão que deve ser investigada ainda. A distribuição espacial e temporal da síndrome congênita não concorda completamente com a infecção por Zika. Há algo a ser explicado aqui. Até hoje, as informações que se tem é que a infecção de Zika ela confere imunidade para o resto da vida. Então, uma infecção já tornaria o indivíduo imune, né? Mas será que toda essa população que teve a doença em 2016, entendeu, seria muito maior por conta daquela imunidade de rebanho, como se fala? Bem, outra coisa que está a ser investigada, pares de gêmeos, isso saiu numa reportagem, portanto, eu posso trazer a foto aqui, né? Estava numa revista. Uma criança com síndrome congênita e, na mesma gestação, a criança que não teve. Então, pares de mães de gêmeos não univitelinos, tem já 12 que estão sendo estudados pela USP, 12 pares de gêmeos que um teve e o outro não teve. Os casos de gêmeos univitelinos são só 5, e, nesse caso, os 2 tiveram. Você veja que essa casuística é muito pequena, esses números são muito pequenos para se tomar qualquer conclusão. Mas o grupo da Maiana Zatz, lá da USP, estudou esses casos e mostrou realmente, conseguiu comprovar que havia uma susceptibilidade diferente para a infecção nas crianças que adquiriram Zika ou não. Então, há uma explicação genética, não é só exposição, há uma predisposição genética. A questão dos gêmeos univitelinos é um número muito pequeno para que se possa fazer um estudo mais aprofundado. Bem, então, como eu estava nos Estados Unidos, eu quis deixar um pouco de inquietação com os pesquisadores lá da Universidade de Yale, né, para mostrar que vai chegar, está chegando, na verdade, os resultados já estão saindo. Então, essa região toda em marrom aqui, existe a Aedes aegypti e a Aedes albopictus. Essa região do sul dos Estados Unidos está presente esse vetor. Em azul, quando é somente o albopictus, e em escurinho aqui, quando é só o Aedes aegypti. Então, a presença do vetor nos Estados Unidos é conhecida. Outra coisa que eu resolvi trazer para vocês, que eu achei bem interessante, isso aqui é o CONASEMS deles. Esse NACHO é a associação, está ali, associação dos secretários de saúde de cidades e de estados, né? Então, a gente já conhece isso, né, gente? Tipo, eles estão lá nessa fase dos cartazes, é um problema de saúde pública, não armazene água. Agora, eles já estão colocando aqui os valores, né? Qual é o gasto previsto para tratar as crianças com síndrome congênita se não houver uma ação. Então, os Estados Unidos já estão ficando alerta em relação a essa problemática. E eles criaram, em 2016, se tornou de notificação compulsória nos Estados Unidos, e criaram esse registro de gravidez por Zika. O que é uma coisa interessante, porque eles, como estão mais alertas, nós fomos pegos de surpresa com essa epidemia, né? Lá eles se organizaram, quando a epidemia está chegando, todos os casos de Zika em que há alguma evidência de exposição da mãe ao Zika, estão sendo estudados desde 2016. Em 2017, ela relatou o que aconteceu entre janeiro e setembro de 2016. 442 gestações completas, nas quais havia evidência laboratorial de infecção recente em amostra da mãe, amostra da placenta, do feto ou da criança. Qualquer uma dessas amostras davam positivas. 26 fetos ou crianças nasceram com defeitos congênitos atribuíveis ao Zika. Repara, dos 26, 22 tinham anomalias com ou sem a presença de microcefalia. Então, está se acumulando a evidência de que microcefalia não é o melhor indicador. Você precisaria de outros indicadores. Por isso, é a minha preocupação de que a gente tenha tido falsos negativos entre aqueles casos que foram descartados, né? E aqui os dados são preliminares, que são poucos casos, mas elas já notaram nos Estados Unidos que, se a mãe tem sinais de infecção no primeiro trimestre, há maior risco de defeitos congênitos do que comparado com mães que tiveram exposição mais tarde na gravidez. O que é uma coisa que se conhece também, não é, da exposição do embrião e do feto a esses patógenos. Bem, o relatório da Organização Mundial da Saúde
de 2017, vocês lembram que foi decretada uma emergência internacional, não é? Houve uma decretação no Brasil, primeiro de emergência sanitária, depois a nível global, de emergência sanitária de nível global. Foi retirada essa emergência, não estamos mais em emergência, no entanto, o que eles alertam? De modo geral, a avaliação do risco global não mudou. Então, que o alerta tem que ser total. Continua a se espalhar geograficamente, aonde o vetor está presente. Embora haja um declínio de casos, a vigilância deve permanecer em alerta. O que mais? A situação, nesse momento aqui, março de 2017, 84 países, territórios ou região de países têm evidência de transmissão vetorial de Zika, a maioria na categoria 1, que eles têm 4 categorias, né, de maior risco. A síndrome congênita está confirmada em 29 países, territórios ou regiões, segundo o relatório de 2017. Então, está aqui os números são todos pequenos, né? No Brasil, 2.366 casos de síndrome congênita, na Colômbia são 86 casos, e nos Estados Unidos, 42 casos de síndrome congênita. Os outros números que vocês não conseguem ler estão todos abaixo de 40. Então, esses 3 países são os que, por enquanto, apresentam o maior número de casos. E aí, eu achei esse artigo, achei interessante, porque eu sou patologista de formação, né? Então, ele foi buscar lá uma citação do Vichel, colocando o seguinte, né? Não há um ano sequer em que nós podemos dizer para o mundo, olha aqui uma nova doença, entendeu? Isso ele disse muito antigamente, inclusive é um dos considerados um dos pais da medicina social, né? Então, alertando de que não há ano em que a gente não possa dizer, olha, está aqui uma nova doença. Então, isso daí foi o que nós trabalhamos, e eu abro o debate para a gente conversar mais sobre a epidemia de Zika. Sim, por último, deixa eu só dizer isso. Assim, a pesquisa está muito intensa nessa área, existem vários grupos pesquisando, inclusive esse grupo aqui conseguiu, com o sofosbuvir, que é já utilizado para hepatite C, bloquear a transmissão vertical em modelo animal. Então, a pesquisa está sendo intensa, estudos para vacina também estão sendo intensos, e a gente provavelmente vai ter resultados em breve. Bom, está ali o meu contato, e não me entendi com isso aqui, e agradeço, então, a atenção de vocês. Obrigado. Como a apresentação foi curta, eu queria tecer um curto comentário. E depois passar para você. Nós vivemos de espasmos e, às vezes, de estertores na medicina e na investigação no Brasil. Realmente, nós, na Zika, fomos fantásticos. Agora, nesse momento, nós estamos vivendo um momento muito grave. Se nós somos a maioria dos estados, das cidades brasileiras, parece que nós não enfrentamos uma epidemia de Zika. O Estado e a sociedade conseguiram varrer para debaixo de um grande tapete essas crianças. Nós, a não ser as pessoas que estão muito atentas, não têm noção, não se recordam mais que houve essa catástrofe. Na semana passada, morreram 2 crianças em Alagoas, e uma TV registrou o depoimento de uma mãe, e ela foi de uma felicidade incrível. Ela parecia o Mike Tyson dando um soco no fígado do adversário. Ela foi de uma contundência horrorosa, mostrando a nossa incapacidade de cuidar das nossas crianças. Ela foi de um brilhantismo, apesar da dor que sentia. Então, nós estamos avançando de uma forma fantástica na Zika, nos conhecimentos, assim como estamos na febre amarela, etc. Agora, como uma vez eu li, nosso grande desafio, na verdade, é pormos à disposição das pessoas os desenvolvimentos da ciência e da tecnologia. Nisso nós estamos falhando. Liceu, assuma. Muito obrigado. Primeiro, agradecer a Leonor, né, por ter vindo participar, falar sobre um assunto que ela conhece tão bem. E tem uns pontos, eu vou só puxar alguns pontos para a gente voltar e poder discutir. Nós temos tempo suficiente para discutir, né?
Primeiro, a história como é que as epidemias aparecem, né? Essa apareceu no Brasil, foi descrita no Brasil, foi isolada no Brasil e começou com uma discussão mais ou menos pequena numa cidade que não é do eixo Rio-São Paulo. Como é que chama a nossa colega lá de Recife, que foi a primeira que descreveu? Pois é, não importa, né? Nós acabamos esquecendo isso. Tem uma disputa aí entre o interior da Paraíba e o interior do Pernambuco para ver qual foi a neurologista. São duas mulheres. Mas, de todo modo, tem duas pessoas clínicas que viram uma coisa nova, poucos casos, e acabaram relatando que tornou-se conhecimento generalizado. Rápido. Evidentemente, se essas duas morassem em Yale, onde você estava, elas estariam publicando no New England Journal of Medicine toda semana. Tinha um artigo delas falando sobre alguma coisa. Mas não importa, isso não aconteceu, depois veio muita gente de fora para fazer pesquisa aqui, que é importante, uma coisa nova, apesar de ser muito grave, né? Mas atinge uma situação, muito bem falou meu colega, que atingiu população muito pobre. Vamos dizer, pobre não, vamos dizer vulnerável socialmente. E muita gente no começo perguntou se não tinha algumas coisas associadas, não era só a presença do vírus que traria. Depois você comenta um pouco sobre isso, que é interessante falar sobre isso também. Porque não é o vírus sozinho que traria aquilo tudo, ele tinha que ter outros determinantes associados. Então, essa é uma pergunta importante, né? A história também, eu tenho sido, talvez, fazendo uma batalha quase o tempo inteiro sobre... Talvez até lembrando Cassandra. Vocês lembram de Cassandra? Cassandra namorou Apolo. Tem muito tempo isso, gente. Tem muito tempo. E depois ela não quis mais. O Apolo deu para ela um dom muito importante, que era o dom da previsão das coisas. Mas ela desprezou o Apolo e o Apolo jogou uma praga nela. Você vai prever tudo, ninguém vai acreditar em você. Essa é a Cassandra, né? E eu fico pensando, às vezes, que as coisas que eu falo ficam parecendo coisa de Cassandra. Porque o meu temor maior agora é que nós estamos vivendo uma transição, não é demográfica, nós estamos vivendo uma transição política complicada, com muita coisa que está acontecendo, independente, nada partidário, pensando no que está acontecendo. Diminui o direito social, diminui o direito trabalhista, reforma da Previdência. Tem mais no saco de maldade tem mais coisa acontecendo. E a história de acabar com o SUS, né, que é o mais importante. Né? Quer dizer, o que vai acontecer daqui a 5 anos? Se não houver uma mudança muito brutal, e de novo a história a presença do CFM numa situação de discussão dessa é importante, porque o CFM tem uma vantagem que, por definição, ele representa todos nós médicos, queiramos nós ou não, né? Nós somos representados, nós pagamos, somos representados. Mas ela tem uma força muito grande para começar a ser contraponto mais intenso da história das mudanças políticas em relação à saúde do país. Tem sido muito a reboque. Primeiro foram contra mais médicos, mais ou menos fora de hora, que troço doido, assim, e de repente fica importante. Agora estão vivendo uma pré-crise, que aí lembra, estou só lembrando pessoas presentes aqui, das doenças que nós lidamos todo dia, todas aumentando, apesar de todo o esforço, né? Você comentou muito bem dentro do Ministério, a capacidade difícil de manter o benefício de prestação continuada, que está sendo... Estão querendo acabar com isso também. Essa reforma, a ideia é acabar com ela, porque é muito dinheiro. Você sabe quanto é que é, né? Dá R$900. Não sei se vocês leram, estava escrito ali naquele slide norte-americano, que a estimativa que os Estados Unidos está fazendo para criar uma pessoa com Zika são $10 milhões. É isso que estava escrito lá? É isso? Li bem? Está ali, 10 milhões. Claro que tudo é muito mais caro, mas você pensar o que é manter... Nós estávamos conversando aqui, estava lembrando uma coisa muito importante, porque nós temos um tempo muito curto ainda de acompanhamento. Né? O que vai acontecer com essa população confirmada? Né? Vamos pensar aqui, confirmados. Hoje, 3.037 casos confirmados, vamos supor que vai pingando aí mais uns 20 por ano. Essa população vai sobreviver, principalmente aqueles que estão menos graves. Os que estão muito graves morrem. Infelizmente morrem. Mas os menos graves vão sobreviver. O que vai acontecer com essa população? Então, esse acompanhamento vai ser extremamente importante. E mais uma razão para que nós mantenhamos, né, não só o suporte lembra muito a história da febre amarela,
que falou, olha, febre amarela, meu estado, Minas Gerais, tinha 40% de cobertura quando a epidemia bateu com força. Tinha vacina para todo mundo, quem não estava vacinado? Porque a vacina não chegava a quem necessitava, né? Isso acabava pondo na culpa. O pessoal não vem vacinar, não vem vacinar, então você tem de ir lá. Não tem de onde o povo está, não tem uma música boa brasileira sobre isso, né? Então, acho que essa é uma parte ali, eu quero que você comente mais, né? Pode me interromper? Já que eu fiz uma apresentação tão curta, né, eu esqueci de complementar com isso daqui. O Ministério da Saúde, nos últimos boletins epidemiológicos, está registrando o atendimento do SUS a essas crianças, que é o que está aqui, olha. 1.600 crianças em puericultura, 975 em estimulação precoce, 1.676 crianças naqueles centros especializados para atendimento. Então, esses atendimentos aumentaram bastante em 2018 e está sendo acompanhado agora, porque não era de registro. Normalmente você não registra puericultura em estimulação, mas agora estão começando a ser registrados para poder dizer o que é que o SUS está fazendo com o atendimento às crianças. Pois é, a manutenção disso é caríssimo, né? Caríssimo e complexo, né? Porque muita dessa população tem áreas de difícil acesso, né? E vale a pena até ver, tem um documentário muito interessante, não sei se vocês viram, certamente o Leonor viu mais de uma vez, feito pela Débora Diniz, entrevistando pessoas da área. Eu não sei onde é que foi Recife, perto de Alagoas. É interessantíssimo, né? Ver o sofrimento, porque o sofrimento não dá para ver em números aqui de jeito nenhum, né? E mesmo aqui, se pensar que não teve repetição ali, 1/3 dessa população não tem acesso a nada, né? Pode ser que seja somado, não dá para saber, né? Porque por agricultura especializada pode ser as mesmas pessoas, né? Então, pretendemos analisar esses dados em mais detalhe, mas ainda não deu tempo, porque nós só tivemos acesso a isso recentemente. Pois é, então esse estudo está dentro do processo que a gente vai precisar de. Uma questão também relevante, além da quantidade de atendimentos, é a qualidade deles. Quando você vai para aqueles centros que deveriam estar atendendo convenientemente essas crianças, em Alagoas, em Pernambuco, você vai notar que a mãe tem que se sacrificar de uma forma pavorosa, ela sai de madrugada de casa e essa assistência não é suficiente para garantir que essa criança consiga atingir todas as suas potencialidades. Isso é um fato. Há prefeituras que fazem de conta que estão atendendo. Há um esforço de algumas, mas outras têm apenas um faz de conta, uma lástima. Então, informações da técnica de assistente da área de saúde da criança do Ministério, eu estive reunida com ela ontem, e em dezembro de 2017, em dezembro de 2017, saiu uma portaria com recursos para o Estado e município para que dessem assistência a essas crianças. E também uma modificação das atribuições dos NASFs, porque esse atendimento especializado são os CERs, que são muito mal espalhados, né? Não estão em todos os municípios, e o número de NASFs é muito maior. Então, no NASF que houver fisioterapia e terapia ocupacional, o município estaria autorizado a fazer esse atendimento no próprio município, porque esse transporte da criança, a criança chora muito, né? Acho que sabemos dessa questão. Até passam calmantes fortíssimos para essas crianças, para elas acalmar. Como é que isso? Então, exatamente. Então, as crianças choram muito, a mãe tem vergonha de entrar no ônibus, porque a criança não para de chorar, parece que ela está fazendo maldade com a criança. Então, há um certo preconceito também. Uma pesquisa que a Universidade de Brasília concluiu em Recife, já longitudinal, vendo pesquisa antropológica, está interessantíssima. Eu assisti o relato e de fato, as redes que elas fazem, então, as mães estão tentando sobreviver, mas não é brincadeira. Daí entra num ponto que é o ponto da dificuldade, né, de lembrar que naquela lista mostrada pelo Cláudio, né, de doenças que nos afetam em vários sentidos, essa entrou como uma a mais, né, não saiu nenhuma não cortamos uma para colocar. Então essa é cara, complexa, atinge população vulnerável, aparentemente diminuiu os casos, é outro estudo interessantíssimo, do ponto de vista imunológico, inclusive, né, que aconteceu, porque estava se esperando, mal esperando, que aparecesse uma segunda onda no Brasil inteiro agora, né? Atingindo a região sudeste, que aparentemente ou não aconteceu ou ainda não aconteceu. Então é importante esse acompanhamento, ver o que é, que característica que teve essa epidemia,
pode ser que você tenha... Bom, uma coisa do ponto de vista imunovirológico é correto, né? Porque o vírus infectou muito mais gente do que essas pessoas que ficaram sintomáticas. Então, pode ser que você tenha tido uma grande infecção, mas que não tinha ocorrido no Sudeste. Então, também não explica, porque chegou aqui e não tem tanta repercussão. Pode ser exatamente ter mais coisas, né? Além da vulnerabilidade social, que é importantíssima nessa população. A outra coisa também que acaba sendo interligada, né? O sofosbuvir, que outra vez o SUS fornece isso sem custo para tratamento de hepatite C, mostrou-se eficaz do ponto de vista experimental, pode ser que funcione. Ele tem sido utilizado também de maneira compassionada na febre amarela. Não se sabe se funciona, os casos são tão pequenos que não dá para saber. Mas eu estou querendo de novo, vou julgar naquela história da cruzada. Cruzada não, que eu sou ateu, né? Ateu não faz cruzada, não. Então, outro tipo de luta, que é a história do SUS. Tudo isso aí só acontece no SUS, todo. Quer dizer, tudo que tirar do SUS, olha, esses benefícios estão relacionados, o atendimento está relacionado, o tratamento, sofosbuvir é caríssimo. Então, mais uma razão que, se acontecer mesmo a piora, né, Manuel? Se por acaso o SUS for não acabar, não, acho que não acaba, não, mas diminuir o financiamento, começar a fazer subplanos, né? Plano com franquia, plano popular, você vai esvaziar cada vez mais, falar, não tem importância, não precisa mais. Deixa eu ver se eu notei mais alguma coisa para falar. E é claro que quando apareceu os primeiros casos, né, a confusão era com aquela sigla, né, o STORT, que é sífilis, toxoplasmose, rubéola, olha o quê? Sarampo, rubéola, herpes, CMV e herpes. As 5, né? Então entra a zika agora. E na época, mas mostrou muito bem, quando você avalia epidemiologicamente, fizeram muito bem, que estava mais ou menos 120 casos, que era provavelmente dos torches, né? Dos torches. É que entra no others. HIV. Todas as outras podem dar. Então, o pico foi muito grande, né? Mas eu fico pensando agora como é que essa discussão que começa aqui, nós vamos aproveitar a Leonor aqui para que isso seja levado. Vai ter um grande evento da Abrasco agora em julho. E esse evento da Abrasco é um lugar de resistência também, porque a discussão é sobre acesso à saúde, né? Eu acho que certamente seria muito interessante que, se eu pudesse sugerir, né, que a Abrasco levasse para participar alguém da diretoria do CFM, participar junto, porque vão ser locais, agora vão ter que trabalhar juntos, cada vez mais juntos, né, nessa história. Nós tivemos eu vou contar para vocês, agora mesmo nós vamos mudar um pouco o formato da mesa. Nós convidamos, né, o doutor Emanuel convidou o Conselho Nacional de Saúde para participar, que seria muito interessante estar aqui, né, que essa é outra discussão, mas infelizmente, como foi muito em cima da hora, ninguém estava em Brasília, eles acabaram não vindo, mas é outro local também, quer dizer, o CNS, o CFM, trazer dentro do Abrasco, outra das entidades que estão sempre lutando favoravelmente à população com dificuldades, né, foi muito importante. Passo de volta para você complementar, a gente abre para sim. Para quem quiser ler sobre esses aspectos que fogem à fisiologia, patologia, etc., da Zika, a professora Débora Diniz tem 2 publicações que preenchem muito bem esse vácuo. São 2 publicações brilhantes. A Zika do Sertão para o Mundo, e outro é um documento, inclusive, com fotografias mostrando a gravidade e a miséria, e ela conseguiu fotografar lindamente isso. A Débora é de um município alagoano, Santo Antônio, Barra de Santo Antônio, os pais dela... Professora da UNB. Da UNB. Ela vai a Alagoas, etc., e tem realizado um trabalho muito interessante. Então, quem quiser conhecer os meandros da Zika, deve ler as publicações dela. E não esquecer do documentário, que está muito interessante também. Agora, é interessante como é que essa coisa da história bate na gente, né? Isso aconteceu logo antes da Copa do Mundo, não foi?
Logo antes da Copa do Mundo, saiu um documento internacional, assinado por pesquisadores só do Norte, dizendo que o Brasil devia cancelar a Copa do Mundo, porque a Zika estava aí, vinha muita gente suscetível e tal. E acabou, a Sociedade Brasileira de Bioética acabou fazendo um documento dizendo o contrário. O risco realmente era muito pequeno para aquela população que ia para o Rio de Janeiro, ia para os estádios, ia ficar aqui pouco tempo, para todo mundo controlado, usando repelente e tal. Infelizmente, o segundo documento foi mais correto do que o primeiro. Nós criticamos, entre outras coisas, a história de, não vamos chamar de ingerência, mas é mais ou menos isso, um grupo de gente sentada lá em Nova York, em Londres e talvez em Paris, escreve o negócio, assina e manda para que nós tomássemos a decisão. Mas tudo imbricado nessa discussão ampla, né? Como enfrentamos, como enfrentaremos, e essa aqui foi enfrentada de maneira correta. Talvez por razões, como bem disse, como você bem disse, essa tenha sido por razões sociais, psicológicas, porque estava tanta repercussão, o Brasil estava trazendo mais uma doença grave, tem muito acesso, né? As outras que estão aí, as que atingem a população com dificuldade, passa despercebido. A tuberculose, eu estava conversando na hora do almoço, 30 casos por 100 mil para a população geral, 900 para a população em situação de privação de liberdade. É um negócio maluco, né? Mortalidade infantil 15 na população geral, mas se você fizer a curva como é que está, elas têm extremos aí altíssimos ainda. Com isso, encerramos lá de cá com você. Eu só queria fazer mais um comentário que está se avolumando na literatura, evidências, artigos já publicados, etc., sobre não só a transmissão vertical e pelo vetor na mãe, mas a transmissão sexual do Zika vírus. Então, já foi localizado em sêmen de homens infectados o vírus vivo até 60 dias depois da infecção dele. Então, provavelmente, a rota de infecção sexual também vai estar comprovada e a gente tem que, então, pensar em como reprogramar as políticas de prevenção. Pegando o mote do professor Dirceu, a inteligência é corna, né? Apolo, a inteligência, ela foi traída por Cassandra, foi traída por Atenas, pela Vênus, enfim. Eu queria espalhar isso não. A inteligência e o Zika é o tipo da coisa que a gente deveria fazer um esforço ético para preservar a vitória da inteligência, né? Porque naquela época, e fazendo uma correção, acho que a Copa do Mundo se relacionou com o Zika, porque posteriormente veio a notícia de que haveria se introduzido via alguém que na Copa do Mundo veio do Chile para cá e foi introduzido, que é uma história que depois não se comprovou. Eles queriam suspender a Olimpíada. Eu tenho a impressão que era a Olimpíada que seria suspenso, e depois a história a Zika, eu tive a oportunidade, na época, de discutir essas questões de uma forma que não aumentasse o sofrimento, porque algumas evidências mostravam que a penetração da doença, a expressão da doença era bem menor do que os casos. E essa situação se fez um alarmismo, e precisava até se fazer um número de pessoas que deixaram de nascer em cima de um alarme desse tipo. E tudo levava a crer que a porcentagem era menor. Mesmo essa questão da viremia, e muitas vezes se faz, não, a viremia dura, mas a transmissibilidade não dura esse tempo. Tem um trabalho que saiu agora, recentemente, eu leio tanta revista que eu nunca sei se foi no New England, no Clinical Infectious Diseases, um trabalho americano, mostrando, ou mesmo com participação de brasileiros, mostrando que uma coisa é a viremia. Porque senão nós começamos a fazer um alarme muito maior do que a doença. Nós
tínhamos desde gente que ia nas páginas amarelas dizer que o impacto da doença seria tão importante quanto o do HIV, o que é um absurdo, porque precisa ou não ter vivido o que é o HIV, a história da AIDS, ou o Dirceu está aqui, não tinha nenhum modelo que poderia se assemelhar a isso, mas teve-se oportunidade desse chegar e dizer em público, técnicos, médicos, que diziam que seria um impacto desse tipo. E outra questão ética fundamental, ao meu ver, na questão do Zika, é que nós fomos brilhantes. Nunca se funcionou tão rapidamente em fazer o diagnóstico epidemiológico. Na Bahia, em Pernambuco, eu acompanhei isso, porque nós temos um grupo na SBI que trocamos ideias, e eu, de início, comecei a titubear. Falei, será que é isso mesmo? Mas por que nós não temos? Porque a população ficou, no Nordeste, ficou imune. Quando chegou a época da epidemia ameaçar São Paulo, eu dizia para as pessoas, o lugar mais seguro para se ir é para Salvador, é para o Nordeste, porque lá já está todo mundo imune. O problema é aqui. Então, nós deveríamos fazer, enquanto entidades éticas, um prêmio para essas pessoas, chamar a atenção, porque isso acontece no SUS. Porque temos história, quanto mais diagnóstico nós fizermos, mais barato é, e não é. Quanto mais diagnóstico, quanto mais pessoas nós incorporarmos no sistema de saúde, mais iniquidade vão aparecer, porque nós fazemos o diagnóstico, mas, ao mesmo tempo, não fazemos a intervenção necessária. Nós criamos um problema. No Zika foi a mesma coisa. Se nós não tivéssemos técnicos capazes de fazer o diagnóstico epidemiológico e, rapidamente, virológico da doença, isso passaria em brancas nuvens. O impacto disso é um impacto grande, inclusive não só das pessoas que são miseráveis. Eu conheço casos de pessoas de classe média em São Paulo que empobreceram com a doença, de pessoas próximas. Então, eu acho que o Conselho Federal de Medicina, fica aqui uma sugestão minha, deveríamos levar esse trabalho da professora, o trabalho das pessoas que fizeram isso, no sentido de fazer um diagnóstico de como algumas coisas que nós fazemos bem feita, nós pagamos, feito o Apolo, pela inteligência de tê-la feito. Obrigado. Obrigado por ter corrigido aí a Olimpíada. Se fosse só Rio de Janeiro, que era até mais fácil de controlar, né? Só para lembrar mais uma coisa, que você pode comentar depois também, que a vacina está em teste, né? A UFMG é parte um dos centros e está indo bem. Vai demorar, mas vai ser muito importante essa vacina. Desculpe, só um pequeno comentário. Quem quiser resgatar essa história da resposta do Ministério da Saúde, saiu uma publicação chamada Zika, a resposta do SUS. Cláudio Maerovitch, eu até estava conversando com ele na hora do almoço, é um dos autores. Então, esses médicos, não me engano, é um ectologista, doutor Brito, de Recife, então, Carlos Brito. Então, tem os detalhes, é muito interessante de ver como isso se deu. Se tiver interesse, está disponível na internet. Desculpe. Desde que a Zika apareceu em Alagoas, no município de, se não me engano, de Canapina, é isso mesmo, Celso? Mata Grande. E se intensificou no estado de Alagoas, no Nordeste, eu comecei a me fazer uma pergunta, que já está respondida. E perguntava aos meus alunos por que essa violência em termos de teratogênios aqui no Nordeste do Brasil, quando nas ilhas de Apto, na Polinésia Francesa e até na Ilha da Páscoa, a coisa não foi assim. A doutora Mariana Katz respondeu. Havia um comportamento genético, eu me recordo que eu fazia uma relação com o vírus Epstein-Barr, um vírus que entre nós causa mononucleose infecciosa, que é bem, na verdade, é uma doença relativamente benigna. E na África, no sul da China, na Nova Guiné, esse mesmo vírus Epstein-Barr é responsável por carcinoma nasofaríngeo. Então, essa primeira pergunta já me foi respondida. Tem uma segunda pergunta que, se tiver a resposta aqui, eu gostaria de tê-la, senão eu vou continuar esperando por ela. Por que as crianças pobres foram mais afetadas? Bom, não se pode dizer que o mosquito não seja democrático. O Celso é quem diz sempre que, além de competente, ele é democrático.
atinge tanto as pessoas pobres como os bairros ricos. Dengue se tem em todas as classes sociais. Zika, certamente, também. Mas por que as crianças pobres foram as mais afetadas? Fica essa pergunta. Se eu tiver a resposta agora, gostaria de tê-la. Bom, resposta não tem, mas eu também tenho algumas perguntas. Quando eu apresentei lá em Yale, tinham vários professores presentes, né? E ele me perguntou exatamente o que você está falando. Quais seriam as outras hipóteses, né, para essa virulência? Eu trabalho, e já publiquei também, sobre a questão de defeitos de tubo neural decorrentes do ácido fólico. E eu fiquei com essa hipótese na minha cabeça. Será que há concomitantemente também uma ingestão inadequada de ácido fólico durante a gestação e isso facilita? Bom, essa pergunta nunca ninguém investigou. Eu não sei se será possível investigar, também é muito difícil, né? Mas o professor americano ficou entusiasmadíssimo. Escreva um grande que nós financiamos para ver se essa sua teoria tem alguma plausibilidade, né? Zé Maria, respostas eu creio que nós não teremos, porque eu creio que nós vamos precisar de gente muito boa em estatística, inclusive, para trabalhar essas populações quanto disso. Agora, eu creio que, enquanto não havia essa hipótese da genética, eu fiquei lendo muito sobre nutrientes, ácido fólico, etc, etc. Pode ser que um daqueles nutrientes que em quantidades microscópicas sejam essenciais para uma fase do desenvolvimento da criança, e quem tem condições tem uma nutrição adequada, os pobres não sei, sinceramente. Eu li muito sobre esses aspectos, né? A Elza Maria, nutricionista, aí eu fui obrigado a pensar nisso. Pode ser deficiência de vitamina, nutrientes. Agora, já deve estar começando, que eu estou ficando muito familiarizado já com o CFM, né? Mas já que você falou em Elza Maria, é a esposa dele. Veja bem, Celso, pobres sempre haverá, está lá na Escritura, né? Por que os pobres do Nordeste foram mais afetados? Genética populacional, será? Sem querer responder, mas certamente qualquer doença é multifatorial. Então, tanto assim que você pensar que a Zika infecta, pelo menos, ela é sintomática em menos de quantos por cento das grávidas? 20% das grávidas. Mas ela é sintomática com uma patologia em menos de 15% da população, o que acontece com febre amarela, acontece com várias outras, né? Porque você tem características imunológicas que são diferentes de pessoa para pessoa, certamente a carga viral que entra. Realmente, o que vai ser importante que vocês façam, continuar fazendo, é fazer uma análise maior, buscando mais fatores, e quase certamente não vai descobrir que tem uma causa única associada. Porque a pobreza relacionada não tem dúvida. se isso fosse uma equação, certamente ela teria algumas centenas de incógnitas e alguns milhares de variáveis. Seria uma daquelas que nós precisaríamos daqueles computadores chineses fantásticos para tentar dar uma resposta. Não sei se computadores chineses, mas existem pelo menos 3 estudos de coorte em Recife, na Bahia, a partir de mulheres grávidas que engravidaram nessa época, que, portanto, poderiam ter sido expostas, né? Então, esses estudos de coorte ainda não deram resultados, mas são grupos epidemiológicos muito bons no Brasil. Eu acredito que em parceria com estrangeiros também, e eu acredito que dentro de em breve a gente pode ter respostas. Eu passo de volta para o meu presidente aqui para agradecer. Perguntas? Encerrar Mais nenhuma? se não houver pergunta. Então, vamos encerrar. Vamos ao aeroporto daqui a Não, pouco. eu estava querendo propor uma coisa a mais aqui, mas depende de vocês. Talvez eu fique com medo de chamar. É a apresentação das perspectivas da Câmara. Chamar a Câmara Técnica para cá, que é para esvaziar muito o auditório, mas de todo modo, queria chamar todos os membros. É bom que você saiba também quem é membro da Câmara Fernando. Técnica. Davi, que acabou de adentrar o recinto. Nosso coordenador, doutor Emanuel, ele foi a alguma reunião.
Só para, se meus colegas me permitirem, realmente, a ideia agora era pensar não só o que podia ser estimulado, que a Câmara Técnica continuasse a discutir, vocês podem fazer não só agora, mas pode mandar por via eletrônica também, quer dizer, quais os assuntos principais que um conselho do tamanho que é esse, que representa em torno de 400 mil médicos no país, onde é que ele pode lidar do ponto de vista da infectologia? Né? Uma discussão que nós fizemos durante nossas reuniões, uma delas foi mais ou menos que eu perguntei hoje na primeira vez, porque descrever terra arrasada é mais ou menos simples. Eu acho que cada um de vocês que lida com medicina aqui, se quiser contar a quantidade de dificuldade que vocês passam, em todo sentido, seja na infectologia, na clínica, na cirurgia, qualquer uma das áreas, eu acho que esse diagnóstico está posto. Nós sabemos o que está acontecendo. Talvez não saibamos com tanto detalhe, tanta coisa que foi mostrada aqui. Mas a pergunta mais difícil, e que para nós tem de ser talvez a principal, é o e daí? Está aí, está tudo aí. Sabemos pegar o diagnóstico, qualquer livro você pode apresentar tudo de ruim que está acontecendo dentro da história da infectologia dentro do Brasil. Mas o que a gente pode fazer? Quer dizer, o que cada um de nós pode fazer? A gente faz muita coisa, tanto atendendo bem o paciente, cuidando, reclamando, melhorando o SUS, mas o que um Conselho Federal de Medicina pode participar? Né? Tem ensino, tem a pesquisa, tem a relação com o Estado brasileiro, que cada um de nós não tem diretamente, mas uma entidade do tamanho dessa aqui tem um peso, que é o peso parecido com a compra de medicamento. Quanto maior o número da compra, mais barato fica. Então, acho que era isso, seria interessante se vocês concordarem. A gente pode, se vocês também concordarem, ver primeiro se vocês têm alguma coisa a mais para pensar, para a gente levar para dentro da Câmara Técnica, que reúne mais ou menos cada 2 meses, sob a coordenação do Dr. Emanuel, que foi chamado para uma atividade outra, mas certamente ele vai ficar sabendo de tudo aqui, isso está acontecendo, né? Está aberto, se vocês não quiserem começar a falar, eu passo para os meus colegas dessa bancada aqui, pensando o que a gente pode fazer com essa tanta informação de hoje, informações boas, né? Só lembrando algumas, né? A resistência do corpo técnico do Ministério da Saúde, a dificuldade de lidar com um sistema complexo, como é o sistema SUS, a quantidade de coisas importantes que tem dentro desse sistema, né? E aquilo que eu falei sobre aquela revista Lancet, interessantíssima, a revista de 2011, tem 7 anos, tem um número inteiro sobre o Brasil. A maior parte, tem muita coisa sobre crítica, porque muita gente criticou dentro da revista, mas era mostrando a pujança dessa estrutura que nós temos aqui, única no mundo. Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes tem um sistema único, universal, de acesso a todos, que ele fica muito criticado. Mas eu perguntei aqui no início quem é que só tinha o SUS, eu acho que só tem uma pessoa aqui que só tem SUS, pode ser que sejam 2. Quem que só tem o SUS como plano de saúde? 1, 2. 2. Nós somos uns 30. Só o SUS. Só o SUS. Você tem só o SUS? Não, né? Pensando nisso. Pensando nisso, que eu geri um departamento muito grande desse ministério há muito tempo, eu ficava sempre muito impressionado, porque tudo que era complexo, ou tudo que é complexo na medicina no país, ou é só o SUS que faz, ou quase só o SUS que faz, né? Acho que é mais ou menos 80%, se lembrar só de algumas, né? Começar da área nossa, né? Hepatite, lepra, tuberculose, transplante, HIV/AIDS, oncologia, hemodiálise. O plano de saúde de vocês, nossa, não quer isso não, ele quer gente jovem, né? Os hemocentros todos, né? O Programa Nacional de Imunização, é um negócio tão impressionante. Medicamento, você pensa bem. Ele é tão onipresente que, às vezes, nós não temos noção da sua dimensão, da sua importância, e o desqualificamos.
Pois é, mas é um negócio muito interessante que você, eu não sei também, uma pergunta que eu tenho gostado de fazer. Alguém aqui assiste TV aberta? Sim, eu assisto. Levanta a mão, por favor. Pouquíssima gente, né? Porque quem assiste TV aberta, que você vai levantar de manhã naquela televisão que tem maior número de audiência, ela geralmente está num posto de saúde da periferia reclamando do SUS. Tem alguém lá, a senhora está aqui há quantas horas já esperando? Estou aqui desde ontem à noite, ninguém me atende. Aí está falando sobre quem? Sobre o SUS, né? Nem é subliminar, é direto, né? Quando aparece uma notícia muito importante do ponto de vista que o SUS faz, raramente, muito raramente, ela é divulgada. Que foi a mesma proposta que você fez em relação à Zika agora. Então eu já parei, passo para vocês agora para resolver tudo. Na TV aberta, além dos jornais, eu gosto de ver os programas religiosos. Religiosos, como vocês quiserem entender, porque eles me dão subsídios para entender melhor o nosso dia a dia. Eu gosto de ouvir tanto na TV quanto no rádio. E uma das coisas que eles me dão certeza é que nós estamos atendendo mal. Nós temos as redes, profissionais, etc. Mas quando você vai ouvir os depoimentos das pessoas que receberam as graças, que vomitaram o tumor, você vai descobrir que se aquela pessoa tivesse sido bem atendida na sua unidade, no seu hospital, pelo seu médico, pela enfermeira, etc., no primeiro atendimento, possivelmente ele não teria que receber um milagre e vomitar um câncer. Isso, eu fico prestando atenção no relato deles. E eles testificam a qualidade, às vezes, do nosso atendimento. Nós temos profissionais, temos a estrutura física, todo o aparato tecnológico, mas é aquilo que me preocupa. Ciência, tecnologia, nós estamos evoluindo, mas não conseguimos pô-los à disposição de quem precisa. Esse é o grande desafio que se impõe. Tanto é que nós temos orgulho do que foi feito em Zika. Nossos cérebros, nós trabalhamos muito, conseguimos fazer muita coisa. Agora, as famílias que têm filhos com Zika se desestruturaram. Os pais abandonaram as famílias, as mães tiveram que sair dos seus empregos. Agora, certamente, nós somos muito bem. Como estamos agora, por exemplo, na febre amarela. O que se descobriu nesses 2 anos de febre amarela, pelo amor de Deus, nós vamos ter que escrever o capítulo. Lá em Minas Gerais, os manuais da secretaria são muito bons. A página de febre amarela de Minas Gerais deve ser lida. Eu prefiro ler lá do Ministério, porque ela está correspondendo ao momento que nós estamos vivendo. Então, nós não estamos conseguindo levar esse conhecimento, essa ciência, essa tecnologia para melhorar quem precisa. Esse é o nosso grande pecado. Eu estou tomando a liberdade também de abrir para vocês, aí a gente volta para nós aqui para encerrar. Vai encerrar na medida da importância aqui, né? Até chegar nos capa preta ali do canto de lá, ó, os 2 que estão ali defendendo a turma aqui. Não, vem cá. Agora, dessa tem que ir para o vez, microfone, porque tudo é gravado, tudo é filmado. Bom, meu nome é Jonderson Marques, eu sou concluindo agora a graduação em enfermagem, já sou técnico também na área. Uma coisa muito importante que eu acho que para as próximas edições do fórum, né, já temos aí uma comissão bem grande, mas eu acho que precisa mais de engajamento de outras instituições juntas, que eu acho que juntos a gente podemos bem mais, né? E, por exemplo, a questão do Corém, o COFEM, né? A gente teve em fevereiro, a gente teve o Congresso de Vigilância Sanitária. Tinha muitos aqui que estavam lá presentes. Então, é muito importante, porque a gente tem que trabalhar em cima de dados. E a vigilância sanitária, ela tem todos os dados que a gente precisa para trabalhar, né? E a infectologia é isso, ela trabalha com dados.
E a partir dessas bases de dados é que a gente consegue fazer uma melhor erradicação das doenças que temos aí, as grandes viroses, grandes epidemias que temos também, e não só na população urbana, mas também no meio rural. Teve um exemplo que, lá em Mato Grosso, onde a gente morávamos, eu era na minha infância ainda, tivemos uma epidemia de leishmaniose. Animais, humanos, teve uns 15 casos de pessoas que... Então, a população se reuniu, conscientizaram e foram correr atrás, porque lá não tinha acesso à medicina, não tinha acesso à coordenadoria, não tinha secretaria, não tinha. Era uma população bem no interior. Foi onde que a população mesmo se conscientizaram, foram atrás dos médicos, tiveram palestra e hoje, depois disso, nunca mais se teve. Por quê? Foi uma conscientização da população. E a saúde em si, ela está na questão da conscientização da população. Nós, os humanos, a saúde tem que vir de baixo. Não é quem está lá em cima que fazer a saúde. Não é o Conselho de Saúde fazer a saúde, né? Tem que ser feita uma política em saúde, sim. Eficaz? Sim. Mas precisa se priorizar mais a questão da educação em saúde, né? Eu acho que, assim, por um todo, a gente consegue, sim, fazer uma comissão maior, que já está ótima, estão de parabéns, mas precisa uma comissão maior para poder expandir por todos os CRMs, né, as regionais, que é uma iniciativa do Conselho Federal de Medicina, juntamente com a Comissão de Infectologia. Então, acho que precisa ter mais esse agrupamento de outros conselhos, juntamente, para a gente poder fortalecer mais essa união. Obrigado. Quem mais? O pensar é livre pensar. Então, tudo que vocês falarem para nós vai ser importante, né? Porque... Meu colega. Eu só quero dizer aqui, muito obrigado. Iniciativas como essas são muito importantes. Acho que aqui a presença foi pequena, mas foi de uma qualidade que talvez fosse necessária. É o primeiro fórum, e contem comigo pessoalmente e com a Associação Médica Brasileira para os próximos. Boa tarde, meu nome é Domingos Sávio, sou infectologista. Domingos Sávio, tá? Sou infectologista, eu trabalho em Boa Vista, Roraima, né? E faço parte do Conselho de Roraima também. A minha sugestão para os senhores é, acho que todos sabem da condição de imigração lá da Venezuela, né? E a gente está com surto de sarampo, né? A gente teve 2 casos de difteria já, então doenças que a gente estava erradicada, que estão voltando ao nosso convívio. Então, minha sugestão é de que, se a comissão pudesse ver a questão, porque a gente não tem uma barreira sanitária eficaz lá, então a gente não tem um controle eficaz, e cada dia a gente diagnostica 10 a 15 casos de sarampo lá. Apesar de ter ocorrido o bloqueio, a gente está numa condição assim bem precária, e, ao meu ver, a tendência é dessas doenças irem se espalhando, porque a barreira sanitária lá não é eficaz, então a quarentena lá também não é eficaz. E, inclusive, a diretoria do CFM foi lá, viu em loco e viu que a situação lá está bem complicada, bem difícil mesmo, né? É muita gente entrando, e o sistema de saúde lá não tem condição de dar conta da quantidade de doenças, né, que os venezuelanos estão trazendo, porque lá realmente a condição deles é precária, eles não têm nenhum tipo de vacinação, os pacientes com retrovirose lá estão mais de 2 anos sem tomar medicação, então eles chegam em condições bem precárias lá para a gente, então está sendo bem difícil. Então, o que a gente queria realmente era um apoio para a gente conseguir fazer uma barreira sanitária lá eficaz. Só isso. Obrigado. Desculpa, só para minha ignorância, qual é que é a população de Roraima? Não chega a 500 mil. E Boa Vista? Boa Vista não chega a 400 mil. Então, praticamente toda a população está em Boa Vista. Toda a população em Boa Vista. A gente tem mais de 80 mil venezuelanos hoje. Muito obrigado. Isso que ele traz aqui
é extremamente importante, porque nós estamos vivendo inebriados pelo sucesso do PNI. Então, muitas pessoas estão deixando de vacinar seus filhos porque se tornaram veganos, isso e aquilo, e creem que eles viverão saudáveis porque são bem cuidados dentro de filosofias tais e quais, e se esquecem que ainda estão gozando de saúde pela imunidade de grupo. Então, nós corremos o risco daqui a pouco de termos o que está acontecendo na América do Norte e na Europa, epidemias de cachumba, sarampo, rubéola, essas coisas que nós tínhamos esquecido. Então, nós vamos ter que pôr o PNI para funcionar a 1000 por hora novamente. Creio que não há muito o que discutir, pôr grupos para vacinar toda a população homogeneamente e pronto. Mais alguém? Pode ir na calma. Boa tarde, meu nome é Ermelinda, eu sou do Tocantins. Só uma última lembrança para a gente a respeito de saúde pública, é que esse ano a gente vai ter eleição, gente, e que saúde pública depende primariamente dos nossos gestores, dos nossos políticos aqui em Brasília. E a gente faz parte da elite pensante desse país, gente. A gente tem acesso à leitura, a gente tem acesso a estudo. Então, para a gente votar, passar bem para nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que a gente tem influência, para elas votarem bem. Votar bem e não votar em pessoas que estão há 30 anos roubando o dinheiro público para os seus bolsos e para partidos. Então, essa é uma oportunidade, a gente vai ter uma oportunidade em outubro, uma oportunidade da gente melhorar, deixar do mesmo jeito, ou piorar, ou tentar, em dar os passos, melhorar a saúde. Eleição em outubro, gente, bora pensar, né? Eu não sou política, não, viu, gente? Não sou, não. Você não é partidária, então. Tomara que tenha eleição, nenhuma, né? Que a gente pode votar. A partidária. Mais alguém? Mais algum animado aí para nos ajudar? Cadê a bancada alagoana? Eu vou só apontar uma coisa que eu já tinha pensado e perguntei na outra mesa, quer dizer, faltou o que meu colega enfermeiro acabou de dizer, que é a história da presença do usuário, né? Quer dizer, esse é um negócio difícil, apesar do Conselho Nacional de Saúde, teoricamente, represente isso tudo. Se tivesse vindo aqui, era interessante, né? Tem muito usuário presente, o CFM, espero que breve participe e tenha uma posição firme lá no Conselho Nacional de Saúde, mas é importante, porque é a história de, eu chamo muito da emancipação, né? Que tudo que a gente está fazendo de cima para baixo é como se a gente fosse os bons e os outros não sabem. A hora que essa população conseguir saber que ela tem direito a começar a cobrar esse direito para nós, talvez melhore mesmo. Eu vou passar para cá, para a minha esquerda. Eu acho que este é um fecho importante de um trabalho iniciado dessa Câmara Técnica. Eu vejo isso como um momento de um fecho importante e uma definição da próxima etapa, né? E eu acho que a próxima etapa agora é realmente tentar, não agora, porque acho que nós estamos num momento de marasmo total, mas dos encaminhamentos, independente de quem for, do futuro governo. Eu acho que cabe a essa Câmara, agora nas próximas reuniões, discutir o encaminhamento, porque o conhecimento está aí, né? A gente percebe que todos têm a mesma leitura, né, com pequenas variações, mas eu acho que o grande passo agora será o encaminhamento, né, dessas questões, que são questões fundamentais e, nesse momento muito crítico, um momento difícil que a gente está vivendo, de risco de perda de conquistas de anos de propostas, de lutas, de trabalho. Então, acho que essa comissão, nesse momento, ela tem a necessidade de uma reflexão e de uma estruturação dos encaminhamentos. A sua proposta é que a Câmara se estruture nisso e leve para a plenária do CFM. Isso, né?
Muito bem, eu inicio aqui agradecendo a presença dos colegas aqui de Alagoas, além de eu e o Celso, o doutor Fernando Maia, doutor André Constant, e o nosso mentor de todos nós, professor José Maria Constant, que enfrentou a jornada de vir a Brasília de avião para participar desse evento. Os maiores inimigos dele. Então, pois é, mas o que nós estamos construindo dentro da Câmara Técnica, eu creio que seja importante. Eu sinto a falta do professor Tauil aqui, Pedro Tauil, ele tem um outro compromisso paralelo e não pôde estar aqui conosco, porque acho que é uma das maiores cabeças pensantes nesse país no âmbito das doenças infecto-contagiosas. Nós temos discutido nos aspectos técnicos aos aspectos políticos, a questão da sífilis e os cuidados e o uso da penicilina, relacionado ao HIV. Eu não vou conseguir lembrar de tudo, mas a malária já fez parte da nossa agenda, Chagas, leishmaniose, alguns desses vão ser parte importante nos próximos meses, como a Hansen, vou lembrando na medida que a gente for falando. Aí a gente vai, quer dizer, qual é o papel que a gente tem? A gente tem de oferecer ao Estado, principalmente oferecer ao Estado, um cabedal de conhecimento daquilo que nós estamos estudando e propondo soluções. Nós não há vínculo político partidário nem ideológico com a nossa comissão. Nós nos debruçamos em discutir esses assuntos e espero que podemos produzir um grande cabedal de soluções para a gente. Muita coisa precisa ser feita diante do que a gente pôde assistir hoje com problemas que estão surgindo em relação do aumento da prevalência de incidência de algumas doenças novas. Com os conhecimentos e as tecnologias disponíveis, nós poderíamos estar vivendo nesse país, se não fosse o paraíso, mas nós teríamos uma qualidade de vida fantástica. E, tomando pé no que a Hermelina falou da eleição, em algo que o Cláudio também falou, da qualidade dos gestores, eu queria encerrar a minha participação dizendo o seguinte: nós temos que começar a lutar pela criação de carreiras de Estado para a saúde, temos que lutar para pôr gestores com um mínimo estabelecido de competência. É inaceitável você ter um ministro como esse último que nós tivemos. E não vou citar... Fala, para não. Aí eu vou fazer que nem o inesquecível Figueiredo, tira o tubo, né? E os nossos secretários, amadores trabalhando com saúde. E saúde não é coisa para amador, isso já foi dito N vezes. Então nós temos que votar bem, escolhermos bons candidatos e temos que, nas nossas instituições, naquilo que nos diz respeito, nós temos que começar a batalhar para termos gente de bem, que nós possamos convidá-los num dia de domingo para ir almoçar com a nossa família. Isso é um esforço que nós temos que fazer. Sei que é uma empreitada difícil, mas temos a obrigação de fazer isso. E foi muito bom esse dia. Aprendi bastante. Muito obrigado. Bom, eu acho que o dia de hoje foi interessante por várias coisas que me chamaram muito a atenção. A primeira delas é que os expositores do Ministério da Saúde, eles não atuaram como defensores do que o Ministério da Saúde está fazendo hoje com a saúde no Brasil. Eles todos mantiveram uma postura crítica, que eu chamaria uma postura ética, pois eles mantiveram o princípio da ética pela defesa do SUS, pela defesa de a responsabilidade do Estado como um gestor maior de todo esse bem-estar
e ficou muito claro que hoje o contexto da saúde é um contexto muito mais complexo do que a gente imagina. É um contexto que ultrapassa as próprias profissões da saúde, clássica, enfermagem, medicina, fisioterapia, e que precisa de ampliarmos o horizonte, pois muitos interesses, não necessariamente tidos como da saúde, acabam tendo impactos negativos devastadores. Um exemplo muito citado é a devastação ambiental, com todas as suas consequências na dinâmica ecológica de vetores e de ressurgência de novas doenças infecciosas ou antigas que vêm recrudescendo. E isso aí nos faz pensar que ainda existe um grupo de pessoas que pensam o Brasil diferente, que pensam ainda com um norte que tem tudo a ver com a população. A questão de nós termos dito que não é doença negligenciada, são populações negligenciadas, isso já nos dá uma esperança de que existem pessoas que realmente têm o foco na população e que ainda têm esse compromisso ético de dedicar o seu alfacer cotidiano a resolver esses problemas. Então, eu acho que a gente deve aproveitar o cenário do Conselho Federal de Medicina com uma potência como instituição, de tentar novamente ir ao Ministério da Saúde como gestor desse setor saúde, chamar a atenção mais com dados, com tudo que o conhecimento tem nos dado, e realmente ser mais combativos, pressionar de uma forma muito mais intensa, porque os problemas que a gente está vivenciando têm todos um viés de piora e de deterioração no curto e no médio prazo. Acho que caberá a nós chamarmos a atenção dessa realidade que não é nada favorável nos próximos anos. Obrigado. Muito bem. Passo agora para a chefia. Não, estou passando para você a palavra. Resolver tudo. Muito bem. Em primeiro lugar, agradecer pela excelência das discussões. Eu não pude acompanhar toda a discussão, porque quando a gente chega no CFM tem 1000 demandas e nós tivemos que atender a todas as demandas que nós estamos, quer dizer, incumbidos de tratar. Então, eu saí para algumas ocupações institucionais. Mas eu acredito que a gente alcançou o objetivo. Eu acredito que nós alcançamos o objetivo, que era de abrir uma discussão, fomentar toda uma série de discussões, de debates, para que a Câmara Técnica ela construa um documento sólido, baseado no que nós estamos discutindo, para apresentar às autoridades, efetivamente. Agora, eu quero fazer uma pergunta aos senhores. Quem conhece a Lei 2312 de 54? – 2312 de 54. Pois é. Ela foi revogada pela Lei 8080. E diziam que o Brasil não tinha regras sanitárias. A discussão a respeito do desmonte do SUS está acontecendo independente da nossa vontade. O que nós vimos durante todas as discussões foi exatamente isso. As coisas estão acontecendo de modo avassalador e postulados de defesa da sociedade, de defesa da população, de defesa da saúde pública estão sendo abandonados assim, não é? Quer dizer, você vai deixando, você vai tratando com um torniquete financeiro algumas questões e, é claro, desmantelaram o que a gente tinha que funcionava. Então, nós precisamos, isso daí eu tenho dito na Câmara Técnica, rever a Lei 8080 em alguns postulados. Não reformar a lei
para tirar a obrigação do Estado de cuidar da saúde pública do povo, mas a de restabelecer alguns princípios que façam com que as coisas funcionem. Porque hoje, na horizontalização que nós temos, e foi isso que a gente viu de manhã, lá na ponta, lá na cidade, aonde a ação local deveria ser efetiva, ela termina não acontecendo. E eu acho que isso é um pecado da Constituição e da própria Lei 8080. Veja o que é que dizia, Dirceu, a Lei 2312, de 3 de setembro de 1954. Artigo 1º. É dever do Estado, bem como da família, defender e proteger a saúde do indivíduo. Qual é o axioma hoje? É dever do Estado e direito de todos. Ora, quando eu escrevo numa regra que eu estou obrigado a suprir, a garantir, e não cobro do outro interator a sua participação, isso leva a uma reflexão, que em psiquiatria, eu sou psiquiatra, subliminar, de que eu não tenho compromisso. Eu não tenho compromisso. O Estado é quem tem que suprir todas as necessidades. Então, nós precisamos tornar honesta essa relação. Está aqui. Isso é uma lei que foi revogada pela Lei 8080. Então, ele dizia assim: a fim de atender ao disposto no artigo anterior, incumbe à União manter um órgão de saúde e assistência que realizará inquéritos, estudos e pesquisas sobre condições de saúde do povo, influência do meio brasileiro na vida do homem, endemias existentes no Brasil, alimentação do povo das diferentes zonas do país e tal. Ao órgão federal da saúde ainda incumbe acompanhar vigilante a marcha das epidemias e endemias em outros países, fazendo defesa sanitária do país contra sua entrada no território nacional, estudar a possibilidade de propor assinatura de convênios, e assim vai. É claro que algumas coisas são replicadas, não é? A lei traz. Mas o que eu estou trazendo para cá é uma coisa muito séria. Ela vai no inconsciente. Nós formamos o nosso comportamento de duas formas: ou de um estímulo externo que nos provoca e a gente reage, ou de um estímulo interno que nos motiva, que nos mobiliza para fazer. E a nossa Constituição, a nossa Lei 8080, tira do povo brasileiro a incumbência, a responsabilidade de ser copartícipe de qualquer ação. Então, nós precisamos, sim, precisamos fazer mudanças nesse conceito, porque ele está arraigado, são 30 anos, está arraigado e você não vai mudar da noite para o dia. Não é só financiamento, não, é uma mudança de postura, de atitude. Você precisa mudar a sua atitude frente ao Estado. Você não esperar que o Estado provedor supra todas as suas necessidades. Você precisa fazer sua parte, porque é você o principal alvo das ações do Estado. Então, a sua parte, ela não é cobrada. Multa, ninguém cobra. O indivíduo infringe a regra sanitária muito raramente. O cidadão comum que está lá com um criadouro de mosquito Aedes aegypti, ele não é autuado para pagar uma multa, quando deveria pagar. E o Estado fale. E aí nós vimos aqui hoje de manhã que disseram que tem 2 agentes de endemia para um município inteiro, e nós precisamos trazer o exército de agentes de saúde da família para participar desse contexto. Só que, na Câmara Federal, escreveram uma lei onde esse grupamento, esse segmento, tem competências específicas e a ele não foi atribuído algumas outras tarefas. Não é complicado? Então, o Brasil precisa ser repensado. Repensado não para destruir o que é bom para a população, mas para ser reescrito aquilo que resgate o compromisso do cidadão com a sua tarefa de proteger a nação. Então, a Câmara Técnica ela tem uma incumbência muito séria de tratar de todas essas questões, mas eu acho que a gente precisa refletir seriamente sobre esse axioma de que é dever do Estado e direito de todos, porque é mentira. Não. É dever de todos nós.
Estado e população. Defender a saúde pública, defender o uso correto dos recursos, qualificar e capacitar para que as tarefas sejam executadas e que tem hierarquia em alguns momentos. Não tem hierarquia, olha, são entes bipartite, entes isonômicos, tripartite, entes isonômicos. Então, debate, discute, e no final você é surpreendido por essa questão que o Fernando lá em Alagoas controla, da leishmaniose. E ele disse que tem que era um remanescente da SUCAM, que anda na moto, entendeu? E em União dos Palmares cumpre com suas tarefas como fazia no tempo da SUCAM. Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre essas questões e nós precisamos, de fato, nos irmanar para defender a nossa nação, para defender o Brasil. Conselheiro Jessé. Bom, em nome da Casa, como presidente em exercício dessa instituição, eu quero agradecer a presença de todos e, sobretudo, a Câmara Técnica de Infectologia do CFM, que elaborou este primeiro fórum de infectologia, que deu super certo. Eu assisti a manhã inteira, pude aprender bastante e sentir pela qualidade das intervenções desse plenário o quanto qualificado é exatamente esta reunião, o quanto qualificada o nível de informações com rigor científico e todos invariavelmente com preocupação com a saúde pública, preocupação patriótica e cidadã em os senhores que são técnicos em doenças infecto-contagiosas sabem a importância, bem mais do que eu, da participação do Estado para permitir uma assistência mais imediata, já que nós estamos falando de adoecimentos que, se for agilmente tratados, a probabilidade de restauração total, plena da cura, ela é obtida, diferente de todas as outras especialidades, inclusive a minha, sou gastroenterologista, que 70% das afecções não tem cura. Eu convivo há 40 anos com a frustração de não conseguir curar 69% da minha clientela. Da minha parte, eu prometo aos senhores que vou fazer um resumo para apresentar à diretoria na reunião terça-feira às 8 horas, solicitando que esse fórum passe a compor anualmente aos vários fóruns de várias especialidades da casa e que estava fazendo falta da gente ter a presença dos infectologistas aqui na casa. Portanto, agradeço a todos a presença dos senhores, bom retorno aos seus estados e muito obrigado. Complementar aos senhores, tem o Código Nacional de Saúde, de 1961, que é o decreto número 49974-A, também foi revogado pela Lei 8080, mas leio, ele é um primor. Eu li muito isso porque eu estava no embate contra aquela história da luta antimanicomial. Quer dizer, eu desde o início fiquei contra aquela atitude aloprada do Paulo Delgado. E tive que ler tudo isso, viu, Dirceu? Li. Fernando? Eu me tornei um rato de biblioteca para ler toda a legislação brasileira e poder me posicionar. Muito obrigado a todos.